ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Graças a Deus. Louvamos ao nosso Criador. E nesta oportunidade, nós queremos saudar, cumprimentar a Igreja do Senhor com a paz do Senhor. Os nossos alunos, obreiros, membros e congregados que estão presentes na Escola Bíblica Dominical e também você que está nos assistindo, nos acompanhando através da live. Temos por certo, ainda você compartilhando, você está ajudando a fazer a grande missão. Nós estamos no Facebook, AD Nação Madureira, Estreito Maranhão. Estamos aí, alegre, feliz, levando a preciosa palavra de Deus. E nesta manhã, quero convidar você para um dos grandes desafios que o homem passou na terra. Um deles, é mais um, nós estamos hoje, 2 de agosto de 2020, e na nossa lição 5 ou 5ª, o nosso assunto é enfrentando gigantes, conquistando vitórias. É lindo o nosso tema, o nosso texto que Deus proporcionou a nós nesta manhã a estudar. E viemos com garra, com carinho. Deus nos trouxe. O nosso textuário está: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel, capítulo 17 e o verso 24. A nossa verdade aplicada está: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Quando nós estamos permanecendo na graça de Deus, Ele está nos dando vitória a cada dia. O nosso objetivo da lição é ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. É explicar que nossos inimigos não são maiores do que Deus. Oh, glória! Mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Graças a Deus. O nosso texto de referência está em Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel 17, o verso 32, 37, 45 e 51. Vamos lá? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará
contra este filisteu. Disse mais Davi: glória a Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Todos. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o campeão era morto, fugiram. Oh, maravilha! Senhor, nosso Deus que estás no céu, nós te rogamos, te louvamos, te bendizemos, meu Senhor. Nós estamos por certo na graça, aleluia. Deus, viemos nesta EBD para juntos enaltecer, engrandecer, louvar e exaltar este Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, nesta manhã, aqui estamos com a nossa escola bíblica dominical presencial e também gravando esta live, onde temos por certo que Deus estará visitando e dando graça e vitória às vidas, a muitas vidas da terra. Pai das luzes, é no nome de Jesus é que nós oramos e decretamos a bênção através da palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero te convidar, você que não está nos acompanhando, você que vai assistir depois, pense, medite no assunto que nós estamos diante, em nossas mãos. Um assunto muito rico, muito forte da parte de Deus. Enfrentando gigantes e conquistando vitórias. Nós estamos em um século 21 e às vezes nós ouvimos muitas pessoas pronunciar errado que o mundo de hoje está difícil. Não, meu filho. Difícil foi nesse tempo, nesta época, na antiga aliança, um homem que era preparado, era guerreiro, era homem de profissão de assolar nações. E Deus levanta uma figura, um personagem que não tinha nada a ver com guerra, não tinha nada a ver com peleja, com nação. Um homem simples, um homem ainda jovem, um homem bem novo, e ele tinha ofício de apacentar. Ele tinha a profissão de mexer, trabalhar. Ele era um homem trabalhador. Ele era um homem pastor de ovelha. Ele não sabia o que era guerra. Ele não conhecia a luta corporal. Ele não conhecia a luta de espada. Ele não sabia nada do sentido de guerra. Mas, porém, cheio da graça de Deus, ainda bem jovem, mas disponível a trabalhar, a fazer a obra de Deus. E ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele olhou para o tamanho do Deus que nós temos. E ele foi. Nós encontramos aqui. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. É uma palavra que nos deixa preso no sentido de confiança. Falou então Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Deixa, tá? Veja aqui só. Eu vou pelejar
contra este filisteu. Traz-nos a nossa grande oportunidade, uma grande lição, igreja, que nós aprendemos nesta manhã, mais uma vez, através deste jovem pastor Davi. Não olhando para o tamanho do problema, mas olhando para o tamanho do Deus que nós servimos. Amém? Que Deus abençoe. Nesta manhã, a missionária Ana vai ensinar aqui e nós vamos acompanhar, dando glórias a Deus. E eu quero convidar você, não perca a oportunidade, nos acompanhe como sempre, e os alunos presenciais, um abraço. E à noite nós temos um grande culto aqui, uma grande festa da parte do Senhor. Um abraço, paz do Senhor. Aleluias. E nessa manhã eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que estamos alegres em um amanhecer maravilhoso na presença de nosso Deus. Graças a Deus, um ensino muito forte, né, esse desta manhã, enfrentando os gigantes e conquistando vitórias. E foi o que o personagem dessa história nos traz, é que nós temos que ter essas atitudes, né? Permanecer em Cristo, e essa é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Nós precisamos permanecer em Cristo, e porém nós precisamos aprender, como vem nos ensinar nesta manhã, que Deus sempre nos socorre na hora de crise. Estamos em crise, mas tem socorro de Deus, que é o que muita gente não compreende, né? Confia. É porque neste momento de crise, nós temos um Deus que nos socorre, não é? Essa manhã nós vamos aprender, e esta manhã nós vamos aprender que explicar que nossos inimigos não são maiores que o Deus que servimos, né? Tem inimigo? Tem, mas nós temos um Deus bem maior. E às vezes focamos só no inimigo, no problema, na luta, e não focamos no Deus que servimos. Vamos focar em Deus, né? E vamos mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Porque tem gente que não tem atitude. Ele não tem atitude de fazer uma campanha, ele não tem atitude de louvar, ele não tem atitude de ler a palavra de Deus. A bainha dele não sai, a espada dele não sai da bainha, né? E Davi, ele tirou, né, a espada da bainha para vencer o inimigo. E nós precisamos vencer esse inimigo que às vezes deparamos com ele, né? Os gigantes da vida no nosso dia a dia. E a introdução nos diz assim: análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. E caminharemos neste sentido, apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Então, precisamos caminhar neste sentido, que é apontado que Deus espera de nós, que Deus espera de mim e de você. Atitudes movidas pela fé, que muitas vezes, quando deparamos com lutas, com a crise, nós não temos fé, nós não temos atitudes movidas por fé para nos enviar o livramento, né? E o nome de Deus ser glorificado, porque quando nós vencemos a crise, vencemos o gigante, quem é glorificado é o nosso Deus. Deus é quem recebe a honra. Então vamos honrar aquele que nos alistou para a guerra, né? Precisamos honrar o nosso Deus. Foi Ele que me alistou, te alistou, e precisamos, no momento de crise, honrar, glorificar aquele que é poderoso, glorificar o nome do Senhor. Porque quando eu conto testemunho de vitória, eu estou honrando o nosso Deus, estou honrando aquele que servimos, aleluias. E às vezes deparamos com pessoas que não têm atitude de fé, que não se move, né, com uma atitude de fé
para que venha vencer a batalha, para que tenha livramento. Davi chegou ali, naquele momento difícil, em que todo mundo estava medroso, estava com medo, mas ali ele disse, não desfaleça o coração de ninguém, porque eu irei pelejar, eu vou pelejar com este gigante. Ele teve uma atitude movida, por fé, e ali Deus deu o livramento, porque nós precisamos, fazer a nossa parte, nós precisamos ter fé, pedir fé ao nosso Deus. E como nós estamos neste momento de crise no país, precisamos ser movidos por fé. Aleluia! E é o que muita gente já está desfalecendo por ver a crise, por ver a luta e por ver a batalha. E nós não podemos desfalecer neste momento. Precisamos ter fé para mover, para enviar o livramento e o nome do Senhor ser glorificado. E crise, primeiro ponto, crises que surgem como gigantes, Vem crises nos nossos dias, por inúmeras vezes as crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. Passamos recentemente por uma pandemia que levou muito desespero e a depressão. Não falta o exemplo de pessoas que diante do medo acabaram até mesmo se esquecendo de Deus. No entanto, diante do gigante, Davi optou por confiar em Deus. Então, nesses dias de crise, o que mais a gente está vendo, deparando, são com pessoas que às vezes têm esquecido até de Deus, têm esquecido até de vir à casa do Senhor, têm esquecido de confiar no Deus que serve. Não falta exemplo de pessoas que fazem isso, que abandonam no momento da crise, eles abandonam o nosso Deus, acabam esquecendo de Deus. E no entanto, irmãos, diante do gigante, Davi optou por confiar em Deus. Nós, quando estamos diante da crise, temos que optar por confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia! É assim que nós temos que nos portar diante do nosso Deus. Aleluia! É com o coração cheio de fé, confiante em Deus, do que vamos vencer os gigantes que deparamos no caminhar. Nós temos um caminhar e não podemos parar. Vamos deparar com o gigante? Vamos. Eu costumo dizer que nós vamos deparar com Apolion frente a frente. Vai ter momento difícil, em que vamos enfrentar, mas nós não podemos parar. Nós não podemos abandonar a Deus e esquecer de Deus. Aleluia. Nós temos que confiar. Aleluias. É um exemplo muito forte desse jovem menino, Davi, que era pastor. Ele não era ainda guerreiro neste tempo, mas ele teve uma atitude de fé e confiou no Deus Todo-Poderoso. E o que devemos ter em mente é que Deus usa esse gigante para lapidar o caráter de seus servos. Sabe por quê? Quando nós deparamos com uma crise, quando nós deparamos com um gigante no nosso caminhar, é para moldar o nosso, É para mudar o nosso caráter. A gente vai moldado, é assim. Quem não quer passar por isso, então se entrega logo na presença das mãos de Deus. Mas Deus usa gigantes, é para lapidar crente, é para lapidar caráter de ser humano, de servos. Às vezes ainda falta alguma coisinha, ainda falta outra. Essa noite eu estava falando para o meu esposo, Deus lapida, nos lapida. E é com esse gigante que vai aparecendo no nosso caminhar. Às vezes nós pensamos que vai ser só flor, Mas tem espinhos também, Por trás dessas flores tem espinho e nós precisamos aprender a lidar com essa batalha, com essa guerra em tempo de crise, tempo de dificuldade. Nós temos que, aleluia, ser movido, ter atitudes movidas por fé para que possamos vencer os gigantes que aparecem. Aleluias. E aqui, como diz, que é preciso coragem e fé para vencer as crises. Precisamos disso, de fé. Precisamos de coragem para vencer. Tem gente se entregando os pontos. Tem gente dentro das suas casas que já não sai mais.
Tem gente dentro das suas casas que eles estão prestes a perecer, mas não é tempo de nós estar assim, é tempo de nós confiar em Deus, aleluias. Eu tive esses dias um exemplo muito forte, quando meu pai esteve ali entre a morte e a vida, e eu cheguei lá e fiz uma oração e determinei aquele mal que fosse embora. Cheguei lá e chorei fortemente e eu disse: mal sai da vida desse homem, porque eu não aceito ainda este momento. Eu sei que um dia Deus vai levar meu pai, mas não no meio desta crise. É tempo de nós batalhar como servo do Senhor e não aceitar essa situação. E tem gente aceitando esta situação. Precisamos ter coragem, precisamos ter fé, acreditar que Deus vai dar livramento à sua casa, à sua família, à sua vida no tempo de crise. Aleluias. Conheça o Deus que você serve. Muitos crentes estão entrando na igreja e às vezes até oram, mas não conhecem o Deus que serve. Aleluias. O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Ninguém ousava enfrentar tão exímio guerreiro que nem o experiente rei de Israel. Mas se um menino pastor se dispôs a guerrear contra Golias, isso me chama a atenção, porque um homem que estava ali afrontando o exército de Israel era um guerreiro que era costumeiro, né? Estava ali sempre experiente em guerra. Tem gente que porque tem alguém aí já fica batendo as pernas com medo, né? Batendo o joelho tremendo, porque é com medo de fulano tal dos anzóis. Ei, para com isto. Deus vai levantar pequenino e vai fazer guerreiro. Não temas. Aleluias. Não precisamos temer, nós temos que conhecer o Deus que servimos. E ali foi um menino pastor que se dispôs a guerrear com Golias. Ali o rei não quis, ali os servos não quis, os soldados não ficaram temendo, mas o menino chegou ali no momento difícil e, aleluia, se dispôs a guerrear contra Golias. Já pensou um homem de 3 metros para um menino? Davi levava consigo apenas um cajado, uma funda, um alforje e 5 pedras. Precisa de muita coisa? Não precisa de muita coisa. Tem gente que fica num aparato daqui, um aparato dali, para levar uma mensagem para o Senhor. Ei! Precisamos usar aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos entregou. Aleluia! Era apenas cajado, uma arma tão simples, tão humilde, uma funda, um alforje e 5 pedras lisas. Ao se aproximar daquele filisteu, lisas quer dizer sem muito enfeite, né? Eram 5 pedras, porque Jesus é humilde. 5 pedras é o nome Jesus. É um nome poderoso, é um nome que não tem muito enfeite, é um nome simples, é um nome humilde, é um nome eterno, poderoso, que dá vitória a um simples pastor, aleluia, que usa as armas certas, as armas que Deus lhe deu, aleluia. Oh, aleluia. 1 Samuel 17:40. Podemos constatar que no coração do menino pastor ardia uma inabalável confiança no Deus de Israel. Isso que precisa arder no meu peito, a confiança no Deus que eu sirvo. Conheça o Deus. Deus ultimamente tem me levado a conhecer Ele bem de perto. Às vezes a gente diz, eu conheço Deus. Mas Deus nos leva diante do gigante das crises para a gente conhecer Deus, para a gente ser experiente, ter experiência, para a gente usar, ver realmente se vamos usar as armas que Deus já deu. Aleluia! Tem gente que tem e acha que não tem. Tem gente que não tem e diz que tem. E é nesse momento, diante do gigante, é que nós vamos conhecer o Deus que servimos e se temos alguma coisa na nossa vida espiritual.
Aleluias. E num dia como outro qualquer, sem saber o que poderia lhe acontecer, Davi é comissionado por seu pai para levar uma refeição para seus irmãos que estavam no Vale do Carvalho, sendo afrontado pelos filisteus e seu campeão. Vai chegar o momento, vai haver uma circunstância, vai acontecer algo, vai chegar a oportunidade. Eu costumo dizer, vamos esperar, vamos ter paciência, que vai haver oportunidade para nossas vidas. Aleluia! Às vezes no momento não dá certo, mas Deus vai abrir a porta, a oportunidade, e vai acontecer na vida daquele que é querido e vai conhecer o Deus que você serve. Aleluias! E os olhos temerosos dos israelitas estavam tão fitos no gigante que nem se deram conta do momento em que seu pequenino campeão chegou. Tem gente que está tão fito no problema que ele nem fica esperando, não tem esperança que há solução. Não é? Fica tão fito no problema. Nesses dias que nós estamos, o povo está tão fito, né? A sua atenção nessa crise que não percebe, não crê no Deus que serve, não conhece o Deus que serve e tem ficado abatido. Mas nós precisamos não ver nenhum momento a esperança da solução do problema dessa crise. Eu já estou vendo que isso já vai desaparecer, mas tem pessoas que não vê, está tão fito no problema que não vê o momento da vitória. E foi um dia histórico que mudou a vida de Davi para sempre. Vai haver esse dia histórico da minha vida, da sua vida, que vai mudar a sua história, vai mudar a sua maneira. Deus vai virar o cativeiro. Aleluia. Ele não tira não, ele vira o cativeiro. Aquilo que está embaixo, ele vai virar e vai dar vitória para você. Você vai conhecer Deus neste momento. Aleluias. Oh, aleluias. Estava ali numa situação difícil ao chegar ao vale de Elã e deparar-se com aquela cena aterrorizante. Davi resolveu dar um passo a mais em sua vida, enfrentar Golias em nome do Senhor. Tudo tem que ser em nome do Senhor dos Exércitos, né? Tem gente que está na sua própria força, confia em você mesmo, mas Davi não, confiou no Deus que ele serve, no Deus Todo-Poderoso, aleluia. E nós vamos ter vitória, confiando em Deus. Nós vamos enfrentar Golias em nome do Senhor. Na verdade, não temos posicionamento bíblico para afirmar de onde surgiu tal coragem. Vem de Deus, né? Vem de Deus, aleluias. Então o Senhor pode fazer isso e nos ajudar, porque Ele é o ajudador do seu povo. Então vamos conhecer o Deus que nós servimos. Vamos ter experiência com este Deus. Vamos confiar, vamos ter atitude de fé. Vamos crer no poder de Deus. Aleluia. Deus é o maior de todos, irmãos, né? 2:1. Davi sabia quem era o seu Deus. Ele era um homem que vivia lá nos montes, pastando rebanhos, e ele já havia tido experiência com Deus. O crente, irmãos, ele vive de vitória em vitória. Tem crente que não tem nada para contar. Mas Davi não, venceu um urso, venceu um leão, venceu, aí foi para vencer um gigante. Quando ele venceu o gigante, ele partiu para a nação filisteia. Então é degrau por degrau. Eu estive falando ontem à noite para alguém aqui, nós precisamos vencer de degrau em degrau. Então não suba um degrau a mais e vá esperando o tempo de Deus, que Deus vai te dando vitória e você vai chegar lá e ninguém vai te empurrar para você cair e se arrebentar. Espera o tempo de Deus, aleluia. É uma coisa para cada tempo. Aleluias. Oh, aleluias. Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Além das frágeis armas que carregava, ele tinha experiências passadas. Não se
desprendeu da fé e manteve-se na dependência do Senhor. Olha o segredo de ganhar a vitória, né? Ele já tinha experiência, né? Ele, além das frágeis armas que carregava, ele tinha experiências passadas. Já tinha vencido o urso, já tinha vencido o gigante, né? E se manteve ali. Ele foi dependente. Ele não desprendeu da fé. Não podemos desprender da nossa fé no momento difícil que deparamos com gigantes na nossa caminhada. E na dependência do Senhor. Ele dependeu de Deus. Aleluia. Hoje a gente vê muitas pessoas que elas não dependem do Senhor. Precisamos depender de nosso Deus. Aleluia. Dependa de Deus. Seja dependente do Senhor. Tem filhos que quando eles são adolescentes, eles têm o maior desejo de ser independente dos seus pais. Aí quando eles se tornam independentes, aí eles voltam a ter desejo de ser dependente de seus pais, porque acabou aquela força. E nós precisamos depender de Deus, irmãos. É um pouco difícil, porque nós precisamos esperar a vontade de alguém. Precisamos esperar o tempo de Deus em nossa vida. E ele imputa as vitórias que obteve sobre o leão e o urso, não em sua força ou estratégia, mas em Deus. Olha o que Davi fez, imputa as vitórias que obteve sobre o leão e o urso, não em sua força ou suas estratégias próprias, mas foi em Deus. Ele é dependente de Deus. Ele confiava no seu Deus. Ele sabe que era pequenino demais para vencer um urso, pequenino demais para agarrar nas barbas de um leão. Mas ele, aleluia, foi dependente de Deus. E ele imputa isso a Deus. As nossas vitórias, a vitória de crente é imputada a Deus, né? A honra é do Senhor. Foi Deus que nos garantiu a vitória, que nos deu o livramento. Então nós devemos, colocar em Deus e imputar as vitórias em Deus, obter de Deus. Junto com tantos outros, Davi é mencionado como um exemplo de homem que possuía uma fé inabalável em Deus, a qual movia no enfrentamento de tantos desafios. Foi um de tantos homens da Bíblia. Esse aqui era um dos homens que possuía uma fé inabalável, né? Os que confiam no Senhor, ele tinha essa fé inabalável. Aleluias. Graças a Deus. 3:1. Deus não decepciona os que nele confiam. Isso que me faz, aleluia, vencer. Porque Deus não decepciona aqueles que põem confiança nele. Aleluias. Saul, como um exímio soldado, acostumado com as batalhas, tenta vestir a Davi com sua armadura e seu capacete de bronze, a fim de lhe proteger, porém não obteve sucesso. Está lá em 1 Samuel 17:39. A história de Davi nos apresenta o cenário de que gigantes se levantariam sobre a sua vida, mas o Senhor estava com ele. Ele, em diversas batalhas, e nos muitos enfrentamentos, o Senhor viu que Davi depositava sua confiança em Deus. Deus se agrada dos que se aproximam dele com fé e recompensa os que o buscam. É forte, né? Veja o que ele escreve no Salmo 118. Hebreus 1, capítulo 13, versículo 6. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Davi, ele tinha essa confiança em Deus, e Deus agradou-se de Davi, porque ele tinha essa fé, ele depositava a fé em Deus, aleluia, a confiança em Deus. No Salmo 118 também, está também, aleluia, quando ele escreveu assim, depois, não é esta,
Salmo 118, versículo é o 6 também, né? O Senhor está comigo e não temerei o que me poderá fazer o homem. Né? Quando nós confiamos em Deus, não importa o que o homem possa fazer, o que o homem possa agir, de que forma nós estamos com Deus, nós temos o Senhor está comigo. O salmista Davi diz, o Senhor está comigo. A que eu possa temer, o que possa fazer o homem, eu não temerei o que o homem possa fazer comigo. Assim o escritor aos Hebreus também fez isso. Vamos firmar, vamos estar firmes, e isso não importa o que os homens possam fazer. Vamos confiar no Senhor, vamos, aleluia, ter experiência. Deus não decepciona seu servo. Deus não decepciona aqueles que nele confiam. Vamos confiar em Deus. Davi depositava sua confiança em Deus. Deus vai se agradar do momento em que nós, aleluia, nos aproximamos dele com fé. Crente vive por fé e não por vista. Porque o que mais hoje a gente vê são crentes vivendo por vista e não por fé. Quando Deus disse a Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, ele caminhou por fé, porque ele não estava vendo a terra ainda. Ele caminhou por fé, ele confiou na palavra do Senhor. E crente precisa acreditar na palavra de Deus, confiar em Deus, acreditar que Deus não vai lhe decepcionar em meio à crise. Aleluias. Oh, aleluias. Graças a Deus, aleluias. Deus se agrada disso e tem recompensa para os que nele buscam. Deus tem uma recompensa para você. Antes da luta contra Golias, Davi apresenta a Saul um currículo obtido na solidão. Tem gente que já é apresentado, chega já com o seu currículo na frente. Davi não, foi lá nas montanhas. Ei, meu rei, matei um urso e um gigante. Eu já tenho um currículo, já tenho alguma coisa. Né? Não precisa, não é necessário que nós se apresente antes da hora. Na hora certa, tudo vai dar certo. Deus não vai nos decepcionar. Vitórias que surgem em lugares que ninguém, a não ser o Senhor, poderia contemplá-la. Porque lá, quem é que ia assinar que ele já tinha tido experiência? Foi adquirido na solidão. Já matei urso e já matei gigante, né? Com armas tão simples, mas já matou. Mas o tamanho e o peso lhe impediu de caminhar daquela espada que o rei colocou, aquela armadura que o rei colocou em Davi. Nós temos que caminharmos com aquilo que Deus nos dá. Não usar arma de ninguém, né? Deixa Deus nos dar. Estamos sempre tentando colocar nossa armadura em alguém, ou vestir alguém com nossa armadura. Mas não dá certo. Não dá certo. Né? Querendo que alguém seja igual a você. Não é assim. Não é com essa armadura de ninguém. Nós não podemos vestir ninguém, e nem ninguém pode nos vestir. Infelizmente, ainda não descobrimos que não precisamos copiar ideias de outras pessoas, porque temos um Deus revelador, capaz de nos dar armas poderosas, que por muitas vezes são surpreendentes. Não é? Então Deus vai nos surpreender, vai nos garantir vitória. Aquele que tem sua confiança no Senhor enfrenta os gigantes e os vence pelo uso exclusivo da fé. Então, tenha fé, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos mover algo pela nossa fé. 2, vencendo o medo paralisante. Há frases em nossa vida que parece que o mundo desabou sobre nossas cabeças. Com a chegada dessa pandemia, surgem outros problemas, como depressão, crise de ansiedades, dores de cabeça, problemas emocionais, crise financeira
entre outros. Nunca a indústria farmacêutica ganhou tanto dinheiro como neste período. Tomemos com referencial os soldados de Israel diante de Golias. E a crise havia chegado. E o que eles fizeram? Assim como muitos estão fazendo hoje. Eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. Quanta gente que está paralisado pelo medo. Assim também Israel naquele dia estavam paralisados ali no Monte Elã, né, por causa do medo. Estavam com medo de filisteu. Né? E hoje, quantas pessoas que estão querendo fugir da realidade, gente que está querendo se suicidar, gente que está querendo ficar num quarto preso, pessoas que perderam, né, o seu sentido de viver. A crise chegou, mas nós precisamos colocar confiança em Deus. Quanta gente que está sendo paralisado pelo medo neste momento, mas não é tempo de nós estar parado, é tempo de nós caminhar, porque a vida continua, a luta está à frente, precisamos lutar até vencermos o gigante que apareceu. Quantas pessoas que pararam por causa da depressão, por causa das crises de ansiedade, tem gente ansioso, né? Difícil a situação, comprando remédio, as farmácias têm lucrado tanto, toda farmácia que você passa na cidade está sendo renovada, né? E como elas têm lucrado nesses dias de pandemia. Mas Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. Tem gente se entregando ao desânimo quando vê o problema, quando viu esse gigante que está aí, essa crise no país. Tem gente que está se entregando ao desânimo, está se desesperando. A gente, às vezes por dia, quantos telefones a gente recebe de pessoas desesperadas, pessoas gritando. Aquele que derrotasse o gigante. Bestinha, o que é que o rei vai me dar? Vai dar para aquele que derrotar o gigante. E o rei disse, primeira mão, vou dar a mão da princesa. Né? Além de grandes riquezas, teria como bônus a mão da princesa e sua família ficaria isenta de impostos. Era assim, foi o prêmio, além de grandes riquezas. Vou te dar riqueza, vou te dar a mão da princesa em prêmio e ainda tua família vai ficar isenta no país de impostos. Então, era forte, né? Ele era bobinho. E como dito anteriormente, o desespero nos tira as motivações e a esperança. Movido por uma fé inabalável, Davi não se furtou de lutar contra o gigante, pois vivia por fé e não por vista. Ele tinha convicção de que há um Deus que cuida de nós. Aleluia! Este Deus que servimos é o Deus que cuida de mim, é o Deus que cuida de você. Se nós colocar a nossa confiança nele, nós vamos vencer o medo, nós vamos vencer a paralisia, né, da ansiedade, da depressão, da opressão, do inimigo que tem tanto abatido as vidas nesses dias. Confie no Senhor, entregue sua vida a Deus. Aleluias! Não deixe que o medo venha destruir teu sonho. Você tem sonho, né, de cursar a faculdade, de fazer isso, servir a Deus, de ter sua família. Não deixe que isso venha paralisar você. Aleluias. 2:2, o diabo tentará te intimidar diante da crise. Como o diabo tem feito isso? Intimidando o crente, intimidando famílias. Temos assistido acalorados debates a respeito sobre o que fazer na hora da crise. E você, o que faz diante da crise? Pensou em morrer? Achou que seria contaminado por algum vírus? Preparou-se financeiramente para esta hora? Várias são as interrogações a serem feitas. Não acha? Provavelmente alguém deve ter lhe dito, não perca a fé. Contudo, outros serão usados pelo diabo para fazer você desistir. Quantas pessoas têm feito isso, né, irmãos? Vem alguém usado do diabo, né? Eu fico olhando assim, às vezes na roda das conversas, e o que mais a gente vê são pessoas usadas pelo diabo para esmorecer o coração da humanidade. Precisamos, neste momento, levar uma palavra de fé. Não perca a fé. Aleluia. Davi
ele considerou Davi presunçoso ao tentar subir acima do lugar que ele cabia na vida. Davi alegou inocência, perguntando, por sua parte, que mal havia em falar? Há algum mal em falar? Temos que ter a certeza de que há um ser indignado por você ter escolhido a santificação. Olha aí, nós temos, irmão, que ter a certeza de que há alguém que está indignado. Satanás está indignado porque você fez a escolha certa, né? Porque você escolheu ser santo. Satanás não está satisfeito e usa os adeptos para nos desmoralizar, para nos abater, mas é tempo de nós enfrentar a peleja, é tempo de nós enfrentar a luta. Aleluias. O inferno estava revoltado por Davi, está pronto para defender a sua nação. Não era qualquer nação, era a nação de Israel, uma terra amada e protegida por Deus. Davi ignora a afronta de seu irmão e faz o que era preciso fazer. Há momento que precisamos ignorar a afronta de alguém. Davi ignorou. O irmão chegou afrontando, ele disse, fica aí, porque essa batalha eu vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Deus do exército de Israel, eu vou vencer essa batalha. Davi não pensou em si próprio, ele pensou na sua nação, no seu povo. Naquele momento de crise, ele não pensou em si próprio. Nesse tempo de crise, não podemos pensar só em nós. Precisamos pensar em ajudar a humanidade, ajudar aqueles que precisam, aqueles que necessitam de ajuda. Aleluias. E sempre que a gente escolhe fazer o melhor para o Senhor, levanta alguém. O inferno estava revoltado. O inferno está revoltado nesses dias. Porque o que Satanás quer é dizimar a nação. O que Satanás quer é diminuir o povo. E o nosso Deus está nessa batalha, está nessa guerra e procura de alguém que quer, defender a sua nação, levando a palavra. Porque o que Satanás quer é apagar muitas vidas para não aceitar a Cristo. Três do 2. Nas batalhas não perca o foco. Tem gente que está perdendo o foco. Nas batalhas não vamos perder. Em momentos de crise e agitação, precisamos ser cautelosos com conversas, informações e sugestões. Salmo 1. Olha o que diz no Salmo 1. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós não podemos perder o foco. Não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não podemos perder o foco. Tem gente perdendo o foco, sentando às vezes na roda das piadas, Nesse momento de crise, de agitação, precisamos ser cautelosos com nossas conversas. Quantas conversas ruins que está aí? Quantas más conversações, e às vezes nós também estamos sentados nessa roda, de tantas mentiras, de tantos enganos, ficamos comentando de uns para os outros, mas nós precisamos ter cuidado com as más conversas, com as más informações e sugestões nesses dias, Vamos ser cautelosos com isto. Porque bem-aventurado é este crente, é esse servo que não se encontra na roda dos escarnecedores, que não se detém no conselho
que não anda no conselho dos ímpios. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos distrairmos com debates e discussões que não acrescentarão em momentos difíceis. Principalmente nesse momento político, em que há muitas conversações, há muitas sugestões, e nós, como servos de Deus, estamos ocupando o nosso tempo, às vezes com essas conversações, né? Com essas má postura que está aí. Vamos ser cautelosos com as conversas, as informações, vamos passar só aquilo que é verdadeiro, né? Às vezes nós passamos algo que não é certo, que não é santo. São muitas informações, são muitas sugestões, são muitas conversas. Então vamos ter uma postura como a de Davi, né? De mantermos o foco e não nos ocuparmos ou distrairmos com debate. Você sabe que hoje as redes sociais estão com muitas distrações para tirar o tempo do crente, tirar o tempo da humanidade. Eles colocam tantas distrações que às vezes, se for preciso, nós nem pegamos nesse livro com tantas distrações. Muitas coisas, e às vezes nós achamos que estão certos. Então não vamos distrairmos com debate, discussões que não acrescentarão em momentos difíceis. Que possamos entender que muitas vezes o nosso sofrimento e enfraquecimento é por causa das pessoas invejosas. Quantas pessoas que às vezes estão fracos, né? Estão sofridos, tribulados por causa das invejas. Tem pessoas invejosas no nosso caminhar? Tem pessoas que não querem ter o sucesso, pessoas que não querem a realização do teu sonho, pessoas que não querem ver você bem, espiritual, ver você forte, você guerreando. Tem pessoas que querem parar você, que querem tirar você do foco. Pessoas invejosas, coração cheio de amarguras. Vamos ter cuidados, vamos entender isso, que estão ao nosso lado, nos desencorajando e desistimos de nossos sonhos. Não vai dar certo, não. Tem gente que fica assim, não vai dar certo, não. Pessoas que caminham com você, pessoas que estão ao seu lado, pessoas que estão ali dentro da sua própria casa, são pessoas que não estão felizes e elas querem parar você, querem desencorajar, né? Para que você desista do seu sonho. Então é tempo de nós lutarmos, guerrearmos as nossas batalhas. Batalhas, não perca o foco. Tem batalha? Tem, mas continua focado na vitória. Aleluias. Terceiro, vencendo os gigantes. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhares sobre a circunstância, para os gigantes, para as doenças, pandemias, a saúde, o desemprego, a solidão, o abandono. Quantas vezes nós estamos focados nisso, né, irmãos? Perdendo batalha. Quantas batalhas perdemos por focarmos nossos olhos sobre a circunstância que está ao nosso redor, né? Circunstância. Olhando para gigante. Não, esse problema aí nós vamos vencer. Esse problema aí nós não vamos dar conta. Esse gigante é de 3 metros. Davi não olhou para isso. Não, isso aí não é nada, não. Meu Deus é maior. Né? Aí tem gente que não, essa pandemia vai matar todo mundo. Que isso? Você está vivo? Vamos enfrentar. No começo, por causa das más circunstâncias, das más palavras, das más, né, anúncio, mensagem. Eu ficava assim pensando, como vai ser isso? Como vai ser isso? Mas quando você entra para guerrear, você vê que o nosso Deus é maior. Né? Quando começaram a falar dessa pandemia, eu achei, meu Deus, isso aqui é o cúmulo, isso aqui vai, meu Deus, isso aqui eu não dou conta, isso aqui eu não dou conta. Aí quando o negócio chegou lá em casa, eu digo, já dou conta sim. Eu já dou conta, Senhor, já dou conta. Aleluia. E fui usar a fé, nome de Jesus, graças a Deus. Então não vamos olhar para isso, para o desemprego, para a solidão, o abandono. Meu pai me abandonou. O Senhor diz assim, se tua mãe te abandonar, mas o meu Deus não te abandona. Aleluia!
Deus está contigo. Se o teu parente te abandonou, Deus não vai te abandonar. Deus está comigo, Deus está contigo. O que possa fazer o homem, se não interessa, nós vamos confiar em Deus que é maior. Aleluia. Oh, aleluia. É nessa hora que nos sentimos sem força para lutarmos. Contudo, se na hora da crise tivermos pessoa corajosa ao nosso lado, estes nos motivarão a não desistirmos. Vamos ser essa pessoa que vai ajudar alguém a não desistir. Aleluias. Mas tem gente, irmão, que está passando um momento tão frágil, está fraco, e ele vai sentar do lado num coveiro. Tem coveiro. Tem gente que quer ver o outro morrer. O outro já está, coitado, quase morto, e ele, em vez de chegar com uma palavra, né, para estimular essa pessoa, ele leva um machado para descer, né? Não, vou te matar. É um coveiro, sai matando sonhos. Então vamos ser desses que vai motivar alguém a não desistir do seu sonho, a ser vitorioso, a continuar na batalha, a continuar a vencer, em nome de Jesus, aleluias. O exército de Israel estava acovardado diante do gigante. No entanto, ao ver a cabeça do gigante na mão do jovem Davi, acreditou que a vitória era possível. O exército de Israel já achava que não era mais possível ter vitória naquele lugar. Achava tudo acabado, estavam tudo desanimado, estavam desistindo. Já tinha soldado que eu sei que já estava fugindo, já tinha fugido, já tinha gente que ia para sua casa. Isso aqui vai acabar em miséria mesmo, eu já estou indo. Não fuja o ligeiro, não se acovarde diante da peleja. Não se acovarde. Aleluia. O exército de Israel estava acovardado diante do gigante. Vamos dizer, estava acurralado. O gigante estava só blasfemando. O gigante estava só se... Ele é que é o tal aqui dessa batalha. Né? Satanás não fica assim, rapaz, eu quero ver se esse crente bem vai sair dessa. Ei, não pensa que não o crente levantou. Eita glória. Não pensa que não o crente está de pé. Aleluia. Meu Deus. Davi tinha consciência, 3. Davi tinha consciência da realidade. Vamos ter consciência da realidade? Vamos ver a batalha? Ele tinha consciência que o gigante não era pequenino, né? Quando nos referimos a gigantes, estamos usando uma simbologia para ilustrar a diversidade que atravessamos em nossa vida. Não é só, aqui não vai hoje, nós não vamos ter esse gigante, esse homão de 3 metros, né? Não ter esse homem, mas nós vamos ter adversidades, nós vamos ter lutas na família, mesmo na nossa vida espiritual, vamos ter gigante, né? Carne tem hora que quer subir, né? O maior gigante é o pecado, a carne, né? E aí tem hora que ele quer, né? Quer esperar, mas nós vamos confiar em Deus nessas adversidades que atravessamos na vida. Como Davi, precisamos ter consciência da realidade da situação. Porque tem gente, irmão, que vai batalhar, mas ele não tem a realidade da situação que ele vai batalhar. Precisamos conhecer o campo de batalha, né? Por que que às vezes tem obreiro que vai e volta? Porque ele não tem conhecimento, né? Davi tinha consciência da realidade, da situação. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios, né? Coragem não significa isso. Coragem significa eu conhecer a realidade. Eu conheço. Fé não é sinônimo de ignorância. Tem gente que usa ignorância, mas não tem fé, né? Consciência, mas com fé e coragem, pois Deus é pelos seus. Está lá em Romanos 8:31, né? Se que isso ou aquilo, e se vier for profundidade, se vier que seja altura, nada vai me afastar de Jesus, nada vai me afastar do Senhor dos Exércitos, nada vai me tirar o foco, né? Isso que Paulo estava dizendo. Ou Técio, não sei, o escritor desta carta, que nos afronta todos os dias,
Assim como Davi, precisamos ter coragem e fé para encararmos os gigantes que surgirem para afrontar o exército do Deus vivo. Aparecer? Vai. Tem gigante? Tem. Mas tem homens e mulheres de Deus para pelejar. Aleluia. Ainda tem um Davizinho? Tem. Tem gente que fica olhando. Será que vai conseguir? Vai. Porque tem Davi ainda. Ainda tem Davi que tem fé de enfrentar. É por fé. Tem gente que diz, se fosse eu fazia, era assim. A outra diz, se fosse eu, era assim. Né? Tem suas próprias ideias. Mas estamos aqui para viver as ideias de Deus. As ideias do Senhor. Não é do fulano, não é do circano, é de Deus. Aleluia. É o Senhor que vai à nossa frente. E, aliás, Golias é um desenho de Satanás, que nos afronta todos os dias. Satanás afronta o povo de Deus, irmão, todos os dias. Porque você escolheu viver em santidade. Aí ele vai aparecer um pratinho dali, uma coisinha dali, né? Para fazer você desistir. Para te afrontar. E aprendemos que, com Davi, que a fé não dá ouvidos à covardia, mas se ouve a voz de Deus. Então, nós não vamos dar ouvido à covardia, nós vamos crer em Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Né? Nós vamos dar ouvido à covardia. Tem covardia? Tem. Quantas covardias aparecem? Quantos covardes está no meio, né? Afrontando? Mas nós não vamos dar ouvido à covardia, vamos dar ouvido à voz do Senhor. Está lá em Jeremias 1:8, né? Como disse aqui a ideia de Abner, olhando com lentes naturais, em quem você apostaria? Não havia ninguém que acreditasse em Davi, nem mesmo os israelitas. Mas Davi não precisava do apoio de ninguém, a não ser de Deus. Não é? Eu também creio, eu também tenho essa ideia. Ele não precisava. Porque tem gente, não, se alguém não me apoiar, não. O apoio é de Deus. Não tem apoio, não? Não está com apoio? Apoie em Deus. É Deus que vai te apoiar. É Deus que vai te dar vitória. O gigante tem te afrontado? Tem. Ah, mas afronta todo dia. Eu não tenho apoio da minha mãe, não tenho apoio do meu pai. Epa! Em Deus. Davi não precisava encarar o gigante. Não tinha, se intimida. Peraí. Ele não encara o gigante e não se intimida. Ele encara o gigante e não se intimida. Mas se antes faz uma coisa interessante, vai até o ribeiro e escolhe 5 seixos. Olha o segredo. Vai ao ribeiro, né? E escolhe 5 seixos, pedras, dos quais usa apenas uma para abater o gigante. Precisou de 5 não, né? Foi só 1. Tiro certeiro. Onde Davi encontrou a arma para vencer Golias? Onde foi? No ribeiro. Ribeiro simboliza o quê? Símbolo do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo. Se precisa, é de ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ser santo. E aí, Deus é contigo. Aleluia. Aí você vai vencer o gigante. A arma do crente está lá na fonte, está lá no ribeiro, está na presença do Espírito Santo. Quando o crente se enche, eu quero ver quem pode chegar perto. Satanás corre, Satanás marcha, ele volta de marcha réia, porque ele não suporta crente cheio do Espírito Santo. Quer vencer, se enche de Deus, e ele vai voltar de marcha réia da sua frente, da sua casa. E você não vai dar ouvido para a covardia. Você vai ouvir a voz de Deus. Aleluias. Aleluias. Por que ribeiro, irmãos? Por que ribeiro? Ribeiro não se mergulha. Eita glória. O que é que faz no ribeiro, irmão? Lozeca? No ribeiro. Você ajoelha. Dá para mergulhar em ribeiro? Não dá.
No ribeiro você ajoelha, né? Olha o segredo da vitória: orar. Desce na fonte, desce no ribeiro. Aleluia! Remanto, deixai alabaço e decova. Desce na fonte, desce no ribeiro. Aleluia! Porque ribeiro, irmãos, não se mergulha, se ajoelha. É de joelho que você vai vencer a batalha. É de joelho que você vai vencer esse gigante que tanto tem te afrontado. Esse gigante que tanto tem estado aí, né? Na peleja, na luta. Mas é de joelho que você vai vencer. Igreja de joelho é povo de pé. Família de joelho é família de pé. Aleluia. Quer ter vitória no teu casamento? Ajoelha. Quer ter vitória na sua família? Ajoelha. Vai para o ribeiro. Vai pegar seixo. Aleluias. Ei, Lamanto. É grande o mistério. Aleluias. Eita maravilha. Aleluias. Oh, aleluias. Então curva. Vamos se curvar diante de nosso Deus. Vamos ajoelhar. E a vitória vai ser nossa. Ai. Eita glória, aleluias. E isso, irmão, significa que para cada batalha de nossa vida, um gesto de humildade e reverência diante do Espírito Santo. Nós curvamos diante dele, quando nós ajoelhamos e deixa o Espírito Santo agir, é ele que vai por nós. É ele que vai ganhar essa batalha. Aí tem gente querendo ganhar sozinho, tem gente seco. Tem gente que não vai buscar mais a Deus, que não ajoelhou mais, não foi para a fonte, não foi para o ribeiro, e está querendo ganhar a batalha. Vai ganhar como? Ontem à noite eu estava falando para minha família: ou vocês vão atrás do Espírito Santo e voltar ao primeiro amor, ou Deus vai fazer um sinal no meio de vocês. É eu que tenho que abrir a boca? Pois eu vou abrir. Ou vocês vão buscar o Espírito Santo, como Deus chamou vocês, ou vai acontecer um sinal no meio de vocês. Tem hora que é preciso falar. Porque Deus está chamando, Deus está indo lá, está agindo, mas não querem dar ouvido para a voz de Deus. Se ouvindo é a voz do inimigo, é a covardia, se acovardando diante de nosso Deus. Oh, aleluias. Então vamos usar de humildade, irmãos, e reverência diante do Espírito Santo, e ele nos levará a grandes feitos. Vai curar? Vai. Vai nos dar força? Vai. Aleluias. Vamos para frente, né, que o tempo não nos espera. Davi venceu, pois teve atitude. Olha porque Davi venceu. Ele teve atitude. Tem gente que não tem atitude. Davi é um exemplo notável de como devemos agir diante do gigante que aparece em nossa vida. Davi não ficou olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho de seu Deus. Tem gente olhando para o tamanho do problema. A hora que vencer isso, olhando o tamanho, tem gente olhando para o tamanho dessa pandemia. Olhando para o tamanho do problema da sua família. Olhando para a vida daquele filho drogado e não tem coragem de ajoelhar no ribeiro. É assim que está acontecendo. Olhando para o tamanho do gigante, mas não olha para Deus. Olhe para Deus. Olhe para o tamanho do Senhor que nos chamou. Ele não nos deixou só. Ele está comigo, Ele está contigo. Na hora da luta, da peleja, da doença. Ele está comigo. Ele está contigo. Aleluia. Davi nos faz ver que quando estamos com a nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos faz temer. Alicerce sua vida. Tenha uma vida alicerçada na presença de Deus. Todas as crises, pandemias, guerras serão superadas diante das piores situações. Está lá em Abacuques 3, 17 e 18. Pode faltar, né, fruto na vide, pode faltar ovelha no curral, falta isso, falta aquilo, mas eu estou firme, eu estou com a minha fé firme, pode faltar o que faltar, aleluia. Sobre esse prisma somos levados a termos a certeza de que Deus é poderoso sobre qualquer gigante,
diante de qualquer gigante, tenha certeza que existe esperança nos caos para aqueles que confiam no Senhor. Olhe para Deus. Pode ser grande. O problema é grande, mas maior é nosso Deus. Apresente Deus para o seu problema e você verá a vitória. Apresente Deus para a enfermidade. Apresente Deus para a pandemia. Apresente Deus para a depressão. E eles não são nada diante de nosso Deus. Tenha fé nesse momento. Aleluias. 3. Davi venceu porque confiou em Deus. Eita glória. Se tivesse ido confiar num rei covarde que tinha naqueles dias, né? Em alguém, no exército, soldados covardes. Aleluias. O exército de Israel estava numeroso diante da grave crise que havia se instaurado. Era grande o exército. Não tinha pouca gente, não. Era muita gente. Mas estavam dando ouvido para a covardia. Não é difícil perceber que os filisteus haviam selecionado Golias para lutar por eles, pois era um homem extremamente violento, competente no duelo, além da grande estatura. Entretanto, aquela batalha não era de Davi, mas sim do Senhor. A batalha não é sua, a batalha não é minha. Não tereis que pelejar, fica calado. Somente desce no ribeiro. Se curva diante do Espírito Santo. Rima, rasto e decova. E Ele vai vencer a batalha. É Ele que vai à frente. É Ele que está à nossa frente. É Ele que vai te dar vitória. É Ele que vai agir. É Ele que está contigo. Não temo o que o homem está querendo fazer. Aleluias. Aleluias. Selecionou guerreiro. Eu que sou da história. Nada, não é nada. Quem é meu Deus? Entretanto, aquela batalha não era de Davi, mas era do Senhor. Laurence, após se recusar a usar a armadura com que não estava habituado, ele escolheu 5 pedras lisas e tinha a sua atiradeira na sua mão. O rapaz, seguro de si, lançou-se ao desafio. Agora, tem um segredo aqui. Se nós não tivermos segurança diante de nosso Deus, não entra no desafio, não. Você precisa estar seguro. Porque o tiro tem que ser certeiro. Se não tiver fé, não vá. Né? Não vá para o desafio. Com sua leveza e rapidez de movimento, contra o escárnio e o orgulho do filisteu, com a seguinte convicção: pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Vai estar aqui, ó. Mas é preciso ter confiança em Deus. Seguro, você precisa estar seguro de que vai, né, de que a pedrinha lisa vai ser bem no lugar, na mortal. E vai matar o problema. Vai curar. A gente sabe que quando ou a gente orar por alguém, por nós mesmos, é naquele momento ali. Você tem que ter a fé. Naquele momento ali que você determinou, que você foi agitado ali, que você usou a arma de Deus ali, é certeiro. Certeiro. O meu esposo estava com 13 dias, que estava dando febre, um dia desse. E eu fiquei pensando, meu pai, ele não queria ir no hospital. Eu digo, agora aqui é o médico dos médicos. Eu peguei a minha harpa e a Bíblia e louvei ao Senhor, li um texto bíblico e dobrei o meu joelho. E disse, Senhor, meu esposo não quer ir para o hospital. E tu é o médico. E eu quero que hoje o Senhor cure ele. E a partir daquelas 4 horas da tarde que eu fiz aquele trabalho, orei por ele, expulsei aquele mal. E aquela enfermidade foi saindo. E ele começou a suar. E ele começou a suar. E começou a suar, e molhou camisa, e molhou lençol.
9 horas da noite ele veio terminar de suar. E a febre, graças a Deus, até hoje, não voltou mais para essa vida. Está aí bonitinho, lindo e maravilhoso. Aleluias. Então é assim, irmãos, é aquele momento que veio o desafio. Nós temos que ter segurança. Aleluia. Não vamos importar para a rapidez, para a leveza disso e daquilo, o escárnio, o orgulho do filisteu. Davi não olhou para isso. Ele tinha uma convicção que aquela batalha é do Senhor. Aquela guerra é de Deus. É Deus que estava à frente daquela batalha. Aquela funda ia ser só movimentada, mas o ponto certeiro era Deus que ia fazer. Bem no lugar mortal, aonde ia derrubar o gigante. Então nós temos que ter essa confiança em nosso Deus. Com fé em Deus, irmãos, e uma visão correta a nosso respeito, não precisamos de outros recursos. Não precisa. Ainda a mulher lá do capítulo 4 de 2 Reis, o profeta chegou e o que tu tem, mulher? Ela quase que ela dizia que não tinha nada. Não, eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. É com esse pouquinho. É essa arma aí que Deus quer. É essa que você tem. Tem um pouquinho, vai aumentar, vai crescer nas mãos de Deus. Você vai descer no ribeiro e vai se fortalecer. Vai se encher do Espírito Santo. Não precisa de outros recursos, a não ser os que já temos. Davi não precisava de armadura estranha e pesada. Ele se serviu apenas do que já tinha, uma funda e umas pedras recolhidas no chão. Então é com essa que você vai ganhar. Tem orgulho? Tem. Tem escárnio? Tem. É rápido de movimento? Pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Vai entregar. Vai entregar estreito ou não vai? Vai, eu creio. Estou dizendo para o meu esposo, senta na cela, porque agora chegou o tempo. E os que quiserem participar da bênção, cheguem. Cheguem para a mesa, porque tem para todo mundo. Todo mundo. Dos meus pretensiosos, a conclusão, dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi a sua confiança exclusiva no Deus de Israel. Foi a sua confiança. Então não adianta nós ir atrás disso, atrás daquilo. Vamos confiar. Vamos ter fé, uma atitude de fé. Vamos confiar no Senhor, E diante de qualquer gigante, é preciso ter a certeza que existe esperança nos caos para aquele que confia no Senhor. Tem esperança nos caos? Tem esperança de vitória da pandemia? Tem. Na enfermidade, está no leito. Tem um jovem que está ali em Araguaína, numa UTI. Eu estou com uma esperança que ele vai levantar de lá para testemunhar na região dele, para a salvação de almas. Aleluia, estou orando por ele. Foram pessoas que a gente evangelizou quando estivemos lá na igreja. E eu creio que Deus pode levantar ele da morte, para ele testemunhar na região dele e ganhar outros jovens que estão por aí, aloprado em moto, em veículo, em bebida, para chegar lá na região desse rapaz. Foi Deus que me levantou, foi Deus, e Deus vai dar vitória, Deus vai agir sobre aquela vida. Estou confiante que Deus vai tirar aquela vida da morte, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe, aleluia, grandemente a cada um de nós nesta manhã. Graças a Deus, muito forte, graças a Deus. Eu creio que muitas pessoas vão testemunhar mais forte a partir de hoje, através deste ensinamento. O nosso comentarista, usado por Deus, nos deixou muito forte esta escrita. E nós não vamos olhar para problemas, não vamos olhar para gigante. Já foi falado aqui, está na palavra. Vamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o autor da nossa vitória. Que Deus abençoe, guarde
e continue conosco. À noite, se Deus permitir, estaremos aqui, um grande culto evangelístico, com certeza com a presença do Espírito Santo de Deus, e você é nosso convidado especial. 7 da noite, ou 19 horas, nós estamos aqui louvando e exaltando e engrandecendo o reino dos céus através do grande culto. Vamos fazer uma oração e que Deus o abençoe, os presenciais e os que nos acompanham através dessa live. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nesta manhã. Pai das luzes, muito obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos concedeu a graça, a direção, a misericórdia, a benignidade de estarmos nesta manhã, mais uma vez neste grande santuário. Pai, nós cremos que através deste ensinamento da palavra, muitas vidas vão se recuperar. Deus da minha alma, Deus da igreja, Deus do povo da terra, é no nome de Jesus é que nós oramos, apresentando o grande culto à noite, assim como o Senhor nos trouxe em paz, o Senhor nos leva em paz para os nossos lares, livra dos acidentes dos homens sanguinários, nos livra dos homens maus, Senhor. Pai das luzes, no nome de Jesus nós oramos e em nome de Jesus nós agradecemos, em nome de Jesus. Um abraço e a paz do Senhor, em nome de Jesus a todos. Glória a Deus.